tema da nossa live de hoje é como aumentar o seu valor de mercado. Por que eu escolhi esse tema para essa live? Porque quando a gente começa a fazer um trabalho de organização financeira pessoal, nós temos algumas tarefas a cumprir, algumas partes a cumprir, né? Primeiro a gente tem que fazer um diagnóstico do nosso momento atual. Então a gente vê exatamente quanto ganha, o quanto gasta, pelo menos os últimos 3 meses, traça nosso diagnóstico atual. Aí a gente dá uma olhadinha, quais são os nossos 3 principais ralos financeiros? Então a gente vai definir várias metas para atacar cada um desses ralos financeiros, diminuir o quanto a gente gasta. E aí, esse primeiro cenário feito, a gente vai para uma segunda etapa, que é a construção das nossas metas. Então você coloca lá metas de curto prazo, médio prazo, longo prazo e começa a colocar no papel o quanto custa cada uma dessas metas. Então algumas pessoas nesse processo descobrem que uma meta que eles queriam realizar para daqui 10 anos, com a capacidade de aporte que tem hoje, vai demorar 20 anos para essa pessoa estar conseguindo chegar na meta que ela queria. Mesmo ela conhecendo sobre investimentos, mesmo ela estudando, sendo até um pouquinho ousada, tentando ganhar mais com ações, ela talvez não consiga atingir aquela meta. Mas isso não é um motivo para desanimar, ao contrário, né? Isso é um motivo de incentivo, porque a gente percebe que tem um número para correr atrás. E esse número para correr atrás, ele está muito vinculado a gente aumentar o nosso valor de mercado. Porque quando você precisa ganhar mais, você não tem milagre, né, na educação financeira, gente. A gente precisa realmente aumentar os nossos aportes para alguns sonhos maiores. E é aí que a gente precisa começar a falar de carreira. Então, como eu já falei sobre isso algumas vezes aqui no Insta, e aí o Mira, que é meu professor, que acho que a maioria de vocês que me segue já conhece, que ele já veio aqui algumas vezes, falou assim: mas você gosta tanto de falar desse tema, eu tenho um cara bem bacana para te apresentar, que é um cara especializado em carreira. E aí ele me apresentou o primo dele, que é o Alan Mira, que daqui a pouco vai estar aqui. Ele me disse que era pontual, vamos ver se ele vai chegar mesmo. E aí a gente conversou, eu conheci o trabalho dele, porque eu só trago aqui gente que eu confio no trabalho, obviamente, né? Não vou expor vocês a alguma coisa que não seja bacana. E a gente começou a conversar sobre como tentar em 1 hora falar sobre um desenvolvimento de carreira para vocês. Eu acho que tem alguns itens bem importantes que eu gostaria até que ele começasse a falar quando ele entrar, mas pra gente não ficar nesse vácuo enquanto ele não aparece... ele já apareceu. Aê, Alan! Olá, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Que eu esqueci de pôr o microfone hoje. Você tá conseguindo me ouvir direitinho? Tô te ouvindo agora. Então tá bom. Eu dei uma adiantada sobre o que a gente vai falar com o pessoal, mas eu queria Uhum. que a gente começasse com você se apresentando, porque muitas pessoas Legal. daqui não te conhecem, então eu queria que você fizesse um resuminho da sua carreira, assim, do que você faz hoje, porque eu já tenho um monte de Beleza. perguntas para fazer. Tá bom? Show. Beleza. Então, pessoal, tudo bem? Boa noite. Primeiro, Simone, muito obrigado por me convidar aí para a gente poder fazer essa live bem legal. Eu sou o Alan, eu tenho 36 anos, sou pai do Miguel, de 9 anos, e do Marcelzinho, de 5, marido da Miliane, sou carioca da Gema. E atualmente estou morando, enquanto esse Covid deixar, né? Eu estou morando aqui no interior de Minas, mas já estou me preparando para fazer as malas e mudar para Lisboa, né? Vou trabalhar lá. A minha carreira, né? Eu tenho praticamente 20 anos de carreira, principalmente comercial, projetos comerciais e trade marketing, que é justamente a área que eu trabalho, que eu mais gosto e etc. Cara, tenho experiência com várias empresas como Oi, como Coca-Cola e atualmente na Heineken, que é a empresa que eu trabalho e a marca que eu mais gosto de falar. E a hora que começa a falar de Heineken, todo mundo tem alguma coisa para falar de cerveja e a gente fica horas e horas falando de cerveja. Então, esse é um resuminho, cara. Trabalho no mundo corporativo desde sempre. Gosto muito de ensinar, de dar palestra, de dar treinamento. E eu acho que esse mundo das redes sociais e etc. é um mundo muito interessante porque ele dá voz para você falar, para você ajudar realmente as pessoas que precisam e etc. Que é um pouco do que eu faço também no meu canal, que é o Mestre de Execução, que é um canal voltado para treinamento e conhecimento, especificamente para a área de vendas e trade marketing, né? E um pouco não, né? Uma boa pitada de carreira também. Eu acho que é o que a gente precisa estar falando o tempo inteiro. Eu estava comentando por que eu escolhi esse tema, né?
a minha página é de educação financeira e a gente, Legal. quando a gente faz o nosso desenvolvimento de metas, às vezes a gente percebe que só com o que a gente tem hoje, a gente não vai conseguir chegar naquela meta, por melhor investidor que você seja. Você precisa aumentar seus aportes. E não tem Verdade. milagre. O caminho é fazer um plano de carreira, um desenvolvimento de carreira ou do seu negócio para você conseguir chegar nas metas que você quer. E eu sei que você tem um trabalho nesse sentido, eu assisti sua palestra Sim, primeiro, eu queria que a gente até repetisse algumas coisas que foi dita lá, porque eu achei bem legais. Porque as legal. pessoas ficam essa história de descobrir seu propósito, e fica uma coisa meio autoajuda, meio sem Sim. ferramentas. E eu sou a das ferramentas práticas, assim, né? Eu gosto de coisas bem objetivas e práticas. Legal. Então, eu queria que a gente falasse um pouco sobre essa história do desenvolvimento de carreira. Porque agora, com a Sim, pandemia, algumas pessoas tiveram uma redução do salário, outras foram demitidas e muitas estão repensando o seu trabalho e o seu modo de viver. Então, eu acho que, exato, gente, se tem uma hora boa para a gente repensar a carreira, é agora. Então, eu queria que você exato. falasse um pouquinho sobre essa busca, como que a gente pode olhar para a gente mesmo e começar a construir esse trajeto, assim. Qual que é o plano de carreira que eu vou fazer para mim? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua experiência nesse desenvolvimento de carreira mesmo. Ah, que legal. Eu falo o seguinte, que, cara, desenvolver carreira, existem vários caminhos, né? Você pode seguir uma carreira em área financeira, numa área de vendas, uma carreira acadêmica e etc. Mas se tem uma coisa que todas elas têm um caminho em comum, é que você, para construir uma carreira de sucesso, você precisa realmente investir em construir valor para você, como pessoa, né? E não é muito diferente do que você vai fazer, obviamente, se você sentar numa determinada cadeira corporativa, tendo que criar valor para uma determinada marca, para um determinado produto, ou até para o teu próprio cliente, né? Muitas das vezes você é contratado dentro de uma corporação para cuidar do sucesso do cliente, que é muito do que o trade marketing, vendas costumam fazer. E eu falo que criar valor não é uma coisa abstrata, né? Eu brinco que eu também sou muito de exatas, de humanas, de exatas mesmo, de número. Adoro uma expressão algébrica, adoro uma fórmula. E eu falo que não podia ser diferente para falar de criação de valor. Eu acho que criação de valor, se a gente fosse colocar numa formulazinha, a gente colocaria quanto você entrega, então, ou seja, tudo aquilo que está relacionado com você, né? A qualidade do que você entrega, e aí pode ser um treinamento que você dá, pode ser a marca que você representa ou que você os processos, segurança e etc. Ah, e também aquele jeito de você fazer, também está atrelado a isso, ao quanto você entrega, e obviamente você diminui de quanto isso custa, né? Então, quando você pega o que você entrega e diminui do quanto isso custa, e aí custar está relacionado 100% à eficiência, né? É tempo, é esforço, é estresse psicológico e etc. Quando você consegue colocar isso, materializar isso daí, você consegue ter uma expressão que vai criar valor ou vai tirar valor, né? E aí, como você falou de pensar em carreira, toda vez que você vai pensar na carreira, e aí para que direção você vai, se você vai para uma área comercial, se você vai para uma área acadêmica, etc., isso precisa estar na sua cabeça, essa expressão, né? Esse conceito. Por quê? Porque você vai, em algum momento, para qualquer caminho que você escolha, você vai precisar pensar em como entregar aquilo que você faz da melhor maneira possível, né? E, obviamente, de uma maneira mais eficiente. E aí é que entra um pouco do que eu conversei com o Mira no dia que a gente fez a palestra, que é definir aquilo que você faz bem. Qual que é a sua habilidade? O que você manda bem pra caramba? Às vezes você é um vendedor, mas você adora fazer artesanato. Aquilo é a sua paixão. Às vezes, sei lá, você é uma pessoa que trabalha hoje no mercado da moda, mas você ama finanças. Ou você é um arquiteto e ama finanças. Então, ou seja, você precisa, primeiro de tudo, começar a entender aquilo que você tem prazer de fazer, né? Aquilo que você faria de graça, né? Então, poxa, se eu tivesse que escolher de fazer alguma coisa de graça, eu faria isso. Isso vai começar a te dar um norte daquilo que você poderia pensar como, digamos assim, o primeiro tijolo da sua estrada de carreira. Depois disso, você evolui, né? Você passa para um próximo step.
e que seria o seguinte: o que eu faço bem? E olha que coisa engraçada, às vezes a gente acha que eu sou um bom vendedor, né? E beleza, é isso, é para lá que eu vou. Não. Às vezes o que você ama é muito diferente do que você faz, às vezes é a mesma coisa. Quando é a mesma coisa, ótimo, você já está num nicho interessante. Mas quando você não está, o importante é você entender o que você faz bem. Para quê? Para você começar a casar um pouco do que você ama com o que você faz bem. Eu falo que aí vem um terceiro passo, que é entender aquilo que me pagariam para fazer. Que pode ser ainda mais complicado. Porque às vezes, que nem a gente fala, às vezes, no primeiro momento, eu sou pago para ser vendedor. Ou eu sou pago para dar treinamento. Ou eu sou pago para, sei lá, fazer investimentos. Mas eu também poderia ser pago pelo aquilo que eu amo. Mas hoje eu ainda não ganho o suficiente para isso. Então você precisa começar a entender o que você poderia ser pago para você também entender as alternativas que tem. É um pouco do que você falou. A gente está num momento de crise, tem muita gente aí desempregada, repensando suas carreiras e etc. E é interessante porque quando você faz essa pergunta do que eu poderia ser pago, você começa a abrir um leque dizendo, poxa, eu sou um ótimo gerente comercial, mas eu poderia ser pago por edição de vídeo porque eu manjo de edição de vídeo. Ou, eu poderia ser pago para dar treinamento porque eu também manjo de treinamento. Então, o seu leque começa a se abrir. E por último, que tem a ver muito com o propósito e o fechamento desse ciclo de perguntas é o que o mundo está disposto, o que o mundo precisa. Ou seja, o que as pessoas precisam. Então, as pessoas precisam de educação financeira, isso é uma linha, né? As pessoas precisam de mais educação, de uma forma geral, isso é outra linha. As pessoas precisam de produtos sustentáveis, é uma outra linha. Então, quando você fecha essas 4 etapas, né, essas 4 perguntas que eu acabei de fazer, que é o que é minha paixão, o que eu sou pago para fazer, o que eu posso ser pago para fazer, o que a gente... O terceiro é o que a gente... Você gosta de fazer, né? Exato, o que a gente gosta de fazer. E, por último, o que o mundo precisa. Então, quando você fecha as 4 perguntas, tem um conceito super interessante que chama Ikigai, que é uma palavra que deriva de um termo japonês, que significa o seu jeito de ser. Então, quando você entende os 4 pontos dessas 4 etapas, você entende aquilo que vai te fazer bem. E aí, é óbvio, na hora que você desenha uma mandala, e aí você pode botar no Google e procurar a mandala do Ikigai, muitas das vezes você vai perceber que a sua carreira ou aquilo que você faz está mais voltado para um lado de paixão e menos, às vezes, do ganhar, ou do o que o mundo precisa e menos para o lado de paixão. Então, ou seja, a sua mandala está desequilibrada. E aí o Ikigai é o quê? É justamente você conseguir equilibrar essa mandala. É você encontrar o que muita gente fala hoje em dia, está na moda de falar, que é encontrar o seu propósito. E aí eu falo que isso é que é o interessante. Tudo começa com esse primeiro passo. Entende qual que é o seu propósito. Aquilo que você vai, sabe, trabalhar 12 horas por dia e falar assim, meu Deus, nem vi a hora passar, porque eu amo fazer isso, as pessoas me chamam para eu ajudar, o mundo precisa disso, né? E ao mesmo tempo aquilo que você também pode ganhar para, digamos assim, receber, né? De remuneração pelo teu trabalho. O que eu acho muito interessante disso é que quando a gente começa a falar em desenvolvimento pessoal e vem essa história do propósito, muita gente trava ali logo. Você fica imaginando o propósito como assim, salvar a humanidade, uma coisa gigantesca. Exato. E propósito não é isso, gente. O propósito é exatamente o que ele falou, é você chegar no centro dessa mandala. Se vocês quiserem, eu posso publicar a mandala aqui no feed depois para vocês verem. Tem um monte na internet, mas eu posso estar publicando uma aqui. Porque essas perguntas, por exemplo, eu fiz uma transição de carreira, eu sou jornalista por formação. E já trabalhei com muitas coisas na vida, sempre ligada de comunicação. E você falou de exatas, eu sou totalmente de humanas e odeio números. E hoje eu trabalho com educação financeira. Porque foi ali que eu descobri o meu propósito, o que eu realmente gostava de fazer, o que me dá prazer, o que eu faço 24 horas sem nem perceber. E não tem idade para isso. Eu fiz a transição de carreira depois dos 40 anos. E eu era muito feliz na minha carreira. Não é que eu não era, eu era realizada na minha carreira.
E eu não mudei nem por isso. Eu mudei porque eu descobri um propósito maior, uma coisa que me dava mais prazer e que eu achava que ia me levar aonde eu queria, né? Profissionalmente falando, monetariamente falando. Enfim, eu encontrei esse meu centro. E, então, assim, não é papo de autoajuda, sabe? Eu acho que a gente precisa começar a ser um pouco mais realista. O pessoal falou dos 5 porquês, é verdade. Você tem que saber fazer as perguntas certas para você Sim, mesmo, para desenvolver a carreira. Inclusive, quando você trabalha numa empresa que você gosta, né? Então, assim, eu exato. queria que a gente falasse um pouquinho sobre desenvolvimento de carreira para o profissional que trabalha numa empresa e que ele quer Uhum, crescer ali dentro da empresa. Porque a gente fala sobre empreendedorismo e tem gente que simplesmente não quer empreender. Só que você pode exato. empreender dentro da empresa que você está. Então, eu queria dar essa visão com algumas dicas bem práticas de como você empreender dentro da empresa. Empreender quer dizer empreender na sua própria carreira, né? Para fazer com que você Verdade. consiga. Ah, eu quero ser um gerente comercial da América Latina. Então, tá, como que eu vou construir isso para chegar até lá? Então, assim, eu acho que a gente precisa começar a pôr isso no papel também, né? Verdade. E aí, investir, como eu estava falando, quando você define o seu propósito, e aí a gente parte de um ponto em que, pô, estou na empresa que eu amo, faço o que eu gosto, quero realmente continuar acelerando a minha carreira, a gente volta para a expressão da criação de valor. Eu falo o seguinte, na expressão da criação de valor, você tem o quanto você entrega, que era o que eu tinha falado, menos o quanto custa isso tudo. E aí eu falo que você tem três grandes fatores dentro dessa expressão, que é a qualidade, a inovação e a eficiência. Através disso, você consegue gerar valor para qualquer coisa. Então, na qualidade, poxa, eu preciso investir, sei lá, na minha carreira como gerente comercial, porque eu quero virar gerente comercial América Latina, como você falou. Tá bom, como é que eu entrego melhor os relatórios, ou como eu entrego o meu número no final do mês de fechamento melhor para o meu chefe, ou como é que eu entro mais bem preparado nas reuniões para dizer o que precisa ser feito, ou como eu vou gerir melhor a minha equipe. Isso tudo está relacionado à qualidade do que você já faz. O segundo ponto é inovação. O que eu vou fazer que não está sendo feito? Então, ou seja, poxa, beleza, o gerente comercial hoje, ele não faz uma análise sobre o roteiro de entrega, por exemplo, do produto. Então, eu vou começar a fazer um cruzamento entre o que eu vendo e o que eu entrego para garantir que o produto chegue. Então, ou seja, percebe que você começa a entregar aquilo que ninguém está entregando. E aí, essa é a outra variável dentro dessa expressão da criação de valor, que é inovação. É um novo jeito de fazer, pode ser um novo produto ou serviço que você implemente, ou até uma nova metodologia para dentro daquilo que você já faz. E o terceiro ponto que é a eficiência. Ou seja, o que eu vou fazer hoje que vai me dar mais eficiência ao que eu já faço, ou ao que eu estou inovando, né? E aí pode ser, o que eu vou fazer para economizar tempo de toda a equipe? Então, se eu antigamente levava 2 horas numa reunião para fechar uma venda com um cliente, como é que eu fecho essa venda mais rápido? Sem ter que esperar, às vezes, um agendamento com o cliente para fazer a reunião, para fechar isso. É através de um relatório, é um sistema que vai sugerir uma venda para o cliente só apertar um botão de OK, quero comprar ou não. Então, isso gera eficiência de tempo. Segundo ponto, é a própria eficiência de esforço. Às vezes eu preciso tenho que demandar, botar 4, 5 pessoas numa reunião para a gente fechar um determinado tema com o cliente. Ou eu preciso juntar 4, 5 áreas para entregar uma solução de software, às vezes, para um cliente. Como é que eu faço, como é que eu construo isso de forma que eu consiga, de fato, diminuir o esforço ao redor disso tudo? E o terceiro, às vezes, é simplesmente a eficiência de estresse. É aquela coisa, às vezes tem um cliente chato na sua carteira que te dá um baita de um trabalho para você fechar uma venda com ele, mas, poxa, tem, de repente, uma forma de tornar isso mais eficiente, menos estressante, mesmo que, às vezes, demore um pouco mais de tempo ou demande um pouco mais de esforço, mas, psicologicamente, você acaba a venda mais inteiro para continuar atendendo o cliente. Então, eu falo, se você pensar em qualidade, inovação e eficiência, você sempre vai ter aí 3 grandes fatores que vão te ajudar a gerar valor em qualquer cadeia que você implemente essa metodologia. E o que é legal também nisso, você viu, a gente falou muito de você se conhecer pessoalmente, Sim, achar o seu propósito, e outra é conhecer a empresa, ou a sua empresa, ou a empresa em sim, que você trabalha e quer trabalhar, ou a empresa que você quer vir a trabalhar.
Exato. Eu não sei se vocês perceberam, mas as entrevistas de emprego mudaram totalmente. Não existe mais aquela coisa, informação, isso, fez aquilo. Claro que isso consta ali, tá? Mas as perguntas são totalmente diferentes. Eu estava conversando com uma pessoa de RH há pouco tempo atrás e ela me falou assim, hoje em dia a gente pergunta assim, ó, que problema você resolveu naquela empresa? Qual foi a sua entrega? Assim, é Uhum. resultado. Quando você vai para a entrevista, até para se preparar para a entrevista, você se prepara diferente. Coloca no papel a sua experiência profissional, mas tenta colocar do lado dela o que realmente você contribui em cada lugar que você passou. Que Exato. DNA seu você deixou ali. Porque é isso que vão te perguntar. Então, exatamente, você melhorou um relatório, ficou mais rápido, você entregou mais, você inovou. Eles não vão querer saber as 10 mil empresas que você passou, mas eles vão querer saber as 10 coisas que você entregou. Então, hoje, Exato. tem muita gente procurando uma recolocação e é importante, antes de ir para a reunião, se prepara. Se prepara mesmo, escrevendo num papel o que você fez de entrega, o que você fez de diferente que a pessoa do lado não conseguiu fazer. O que as pessoas Exato. querem hoje é isso, né? As pessoas querem essa entrega. E a gente precisa falar um pouquinho com o empreendedor também. Semana passada eu participei de um debate e aí me fizeram uma pergunta assim, né? Porque eu dobrei o faturamento da minha empresa no ano passado, isso acabou Uhum. viralizando, a famosa comentou, papapá, enfim, e muita gente veio me perguntar. E aí eu dei um exemplo, bem real mesmo que aconteceu, que eu fechei Aham. parcerias com várias pessoas que antes eu via como meus concorrentes. Eu tenho uma empresa de tecnologia. E Uhum. aí a gente é um mercado pequeno, apesar das pessoas acharem que é enorme, é um mercado pequeno, todo mundo se conhece, a gente frequenta os mesmos lugares, quando podia sair na rua, a gente se encontrava nos mesmos restaurantes. E aí era todo mundo meio que concorrente. E eu dei uma virada de chave, assim, que eu comecei a olhar meus concorrentes como meus parceiros. E a gente foi conversando e se abrindo, e cada um foi descobrindo que, na verdade, a gente se completava. Então, eu abri um leque enorme. Então, a gente precisa também se despir dos nossos preconceitos. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a busca de mentores, como isso pode ajudar a gente profissionalmente. É Você verdade. acha que dentro de uma empresa você tem uma pessoa que você admira, como você se aproxima dessa pessoa, o que você pode buscar ali? Isso também faz a diferença no nosso desenvolvimento profissional, né? Exato. Eu até falei, eu acho que numa, não sei se foi com Mira ou se foi em uma live que eu fiz no canal, que eu falo o seguinte, quando você começa a pensar na tua carreira, na busca de desenvolvimento e etc., e até um pouco dentro daquilo que eu falei da expressão da criação de valor, tem uma coisa que eu falo que é super importante, que é o fator de multiplicação. Né? Então, para toda expressão, sempre às vezes tem um fator de multiplicação. Alguma coisa que se você adicionar aquilo ali cresce 2, 3, 4, 5 vezes. E é interessante porque a mentoria, a busca de conhecimento, palestras e etc., funcionam muito dessa forma, como fatores multiplicadores. Né? Então, eles acrescentam bastante valor dentro da cadeia e te ajudam a crescer mais rápido. Né? Eu falo o seguinte, que quando você começa a desenhar ali o teu plano de carreira e começa a entender, poxa, eu quero ir muito trabalhar fora, por exemplo. E aí eu vou usar um exemplo prático meu. Poxa, eu trabalhava aqui no Brasil, mas sempre foi meu sonho morar fora, ter uma carreira fora e etc. Então comecei a buscar e etc. E fui buscar um mentor fora. Ou seja, alguém que já tinha feito aquele caminho, já tinha cruzado aquela ponte e que poderia ser uma pessoa para me dizer, olha, vai por esse caminho ou não vai por esse, para me ajudar a lidar com esse tipo de coisa. E aí tem uma frase que eu gosto muito que é águia anda com águia, a águia não anda com pombo. Porque o mal do brasileiro, o que é? Ele vai chamar o melhor amigo dele para ser o mentor dele. E aí ele fala assim, cara, esse cara é meu brother. E aí ele chama o cara, passa um ano de mentoria com aquele cara e ele não aprendeu praticamente nada, porque o amigo dele não sabe dar má notícias para ele. Não sabe dizer para ele, olha, cara, seu inglês é ruim, então você não vai lá para fora. Né? Ou, poxa, se você não fizer contato com fulano, beltrano, você também não vai lá para fora. Então, o que eu falo é, cara, a hora que você quer cruzar realmente uma ponte, ou seja, sair de um ponto A para um ponto B na sua carreira, e você quer utilizar um mentor, procure uma pessoa que realmente tenha experiência com aquilo, com aquele cruzamento, ou que tenha feito movimentos bem semelhantes aos que você quer fazer. Às vezes, por exemplo, você não quer ir para fora como era o meu caso. Às vezes você quer trocar de uma área para outra. Procure alguém que já fez essa transição, que saiu de uma área financeira e foi para vendas, ou alguém que saiu de jurídico e foi para a área de compras. Alguém que, para poder essa pessoa te dizer exatamente
aonde você tem que tomar um certo cuidado, que tipo de transição é mais fácil, se às vezes é mais fácil dar um passo mais lateral do que para frente. Então, em vez de você é um analista, sei lá, jurídico, e você está super de olho, às vezes, numa coordenação de vendas. Poxa, talvez seja mais interessante você ir como analista de vendas para depois você tentar uma coordenação. Então, seja alguém que realmente te ajude na transição. Mas o principal que eu falo num mentor de qualidade procura alguém que vai ser realista com você. E vai olhar na sua cara e ser bem direto e dizer, cara, eu acho que isso aqui é um ponto de desenvolvimento para você. Porque se você encontrar as pessoas que só te dão boas notícias, uma hora quem vai te dar a má notícia é o RH, ou é outras pessoas ali do teu convívio que vão falar que as coisas não estão legais. Então, e é super interessante porque é o famoso aprender com o mentor, é aprender com alguém que teve a experiência. E que é mais legal, às vezes, do que aprender simplesmente com curso, com universidade, etc. Entendeu? Olha, também vou falar da minha experiência de novo, porque eu acho que exemplos práticos. Quando eu fiz essa transição de carreira, eu olhei as pessoas que eu mais admirava nessa área. Sim. Quem é o top 5, assim, né, na educação financeira? Quem tem uma entrega, assim, excelente, que eu percebo que o público responde, que realmente tem essa entrega, não é só de falar, porque a pessoa fala muito bem, se expressa muito bem, mas não tem a entrega da qualidade. E eu me aproximei desses mentores e as pessoas têm medo. Mas vai parecer que eu puxar saco, vai parecer que eu estou insistindo. Gente, aí é sinceridade. Aí você fala, olha, eu admiro o seu trabalho, me espelho em você. As pessoas gostam disso, elas ficam orgulhosas. E eu sempre fui muito bem recebida. Por pessoas que as pessoas acham até que são inacessíveis, mas não são. Desde que você procure com sinceridade. Fale, olha, eu quero realmente aprender com você, eu admiro o seu trabalho. E observa, quais foram os passos que essa pessoa fez? Se alguém que trabalha na sua empresa, que está num cargo acima do seu, que você gostaria de ter, o que essa pessoa tem que você não tem? Por que ela está lá e você não? Às vezes vocês têm até o mesmo tempo de empresa e ela foi subindo e você ficou. Então, assim, não é para olhar com inveja, não é para olhar com raiva, ai meu Deus, por que ele foi ou não? Em algum momento, a diretoria percebeu que ele tinha essa capacidade e você não. E aí a gente fica naquele momento defesa, tipo, mas é porque ele era puxa-saco, mas é porque ele conhecia não sei quem. A palavra mais machista ainda, é porque é uma mulher bonita, eu mato vocês sobre quem fala isso. E aí você se fecha e não observa as verdadeiras qualidades que levou aquele profissional até lá. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter uma certa humildade mesmo e se abrir para aprender com o outro. E se você está numa empresa que você gosta, quer chegar naquele lugar, não é derrubando, puxando o tapete de quem está naquele lugar, é aprendendo com quem está naquele lugar. Porque aquela pessoa também vai querer ir para um outro lugar. Está todo mundo sempre crescendo. E quando as pessoas percebem que são realmente admiradas e não, só está puxando no saco, as pessoas compartilham. E um jeito de compartilhar é perguntando. Fala, nossa, que bacana, que curso que você fez? Onde você aprendeu isso? Busca mesmo, se é uma pessoa mais conhecida, busca o currículo dela, só tem lê biografia, gente. Biografia é uma coisa que ensina muito pra gente. Se você lê a biografia do cara da Nike, você fala, nossa, que cara. Então, eu acho que ler a biografia também nos motiva. Uma outra coisa, agora mudando um pouquinho a área, que as pessoas estão ficando um pouco ansiosas, é com a mudança do mercado. Profissões que existiam e que a gente sabe que não existem mais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse novo mercado, como que você acha que as pessoas que estão nesses mercados, que estão vendo que está derretendo, podem se posicionar e quais seriam essas áreas, enfim, o que você acha desse novo mundo aí? Interessante. Eu até fiz uma postagem há pouco tempo também falando sobre isso, 8 ou 9 profissões que saiu no Fórum Mundial Econômico, profissões que acabariam. Por quê? Cara, a tecnologia está vindo para transformar a forma como a gente faz negócios. Cada vez mais as coisas vão deixar de ser operacionais e o operacional fica por conta de uma máquina para as pessoas começarem a realmente fazer aquilo que as máquinas não fazem, que é pensar, analisar insights e, obviamente, entender de pessoas cada vez mais. E aí, obviamente, muitas profissões vão precisar se transformar. Inclusive a minha está se transformando também, o consumidor está mudando. O próprio Covid fez uma transformação gigantesca na forma como a gente
está consumindo, como cada um vai num varejo ali no supermercado fazer compras. Então, a gente precisa estar o tempo inteiro olhando, vendo, analisando o que está acontecendo. Então, buscando boas bibliografias e etc. Mas o que é mais importante é entender qual movimento está acontecendo, e aí tecnologia é um deles, internet das coisas é um deles, a própria zona de saudabilidade, as pessoas buscando saudabilidade e aí, ao mesmo tempo, que movimentos isso vai acabar gerando para as pessoas, entender um pouco dessas linhas para você, obviamente, investir. Se você não entende daquilo ali, você tem que buscar o conhecimento, seja através de um livro, de um curso, de uma formação mais específica. O que não pode é você ficar parado, você achar que, beleza, eu estou aqui, em algum momento Deus vai mandar o bote para me salvar ali do afogamento, e aí você acaba morrendo afogado, e aí a hora que você vê, você já perdeu um tempo valioso, tanto de formação, quanto um tempo, obviamente, de entendimento das tendências para você fazer uma migração de carreira. Então, eu falo que nesse momento em que tudo é exponencial, e aí se você analisar há 10 anos atrás, praticamente, acho que se eu não me engano foi 2008, 2009, surgiu o WhatsApp, e hoje o WhatsApp tem a mesma capilaridade que a TV Globo. Então, ou seja, olha a velocidade. A TV Globo levou anos e anos para chegar onde chegou, e o WhatsApp em menos de 10 anos, um pouquinho mais de 10 anos, chegou na casa de todo mundo, na mão de todo mundo, e hoje, obviamente, você passa mais tempo no WhatsApp do que vendo TV aberta, às vezes. Então, as coisas estão muito exponenciais, elas crescem muito rápido, dobram de tamanho muito rápido e etc. Então, se a gente não começar a ficar de olho nessas tendências, e para você realmente investir, buscar uma formação e etc., cara, você vai afogar junto com as profissões que estão acabando. E, cara, e não adianta, poxa, mas eu sou um ótimo datilógrafo. Beleza, mas a máquina de escrever vai acabar, vai virar computador. Então, se você não começar a estudar um computador, a hora que trocar todas as máquinas de escrever para o computador, você vai ficar perdido, você vai perder seu emprego, e aí depois você vai ter que arrumar alguma coisa, vai ter que migrar para uma área que às vezes você gosta menos do que às vezes que você está hoje, né? Então, acho que é um pouco disso. Tem que estar sempre muito antenado em que está acontecendo, né? A gente não pode se acomodar. Se alienar. Uhum. A gente tem que se provocar mesmo, né? Sim. Pensar, como que eu acho que o mundo vai ser daqui a 5 anos? Assim, conversa com as pessoas. Assim, exato. Até alguém comentou aqui, a gente precisa ouvir os outros. A gente fala, né? Ouvidos de ouvir. Essa frase parece estranha, mas é porque a gente fala mais do que a gente ouve, né? Exato. Então, tem algumas lives que a gente faz, por exemplo, que eu até tiro os comentários das pessoas, que as pessoas ficam falando tanto que elas não estão prestando atenção no que a pessoa está falando. Então, assim, às vezes as pessoas não gostam disso, mas eu faço, porque a gente precisa parar para ouvir. E quando a gente pensa em carreira, são muitas coisas que a gente tem que avaliar. Então, se a gente não aprender a parar e respirar para ouvir, dificilmente a gente vai conseguir desenvolver nossa carreira, porque a gente vai estar assim, só apagando fogo, né? É aquele incêndio, tipo, perdi o emprego, preciso outro. A minha renda não está dando para pagar a minha conta, tem que fazer um outro bico. E aí você não está fazendo, você não está construindo nada, você está só apagando fogo. E o nosso cérebro, quando a gente está apagando fogo, ele não funciona. Isso é biológico. Não. Semana que vem eu vou fazer 2 lives sobre neurociência aqui. Já queria convidar todo mundo, inclusive você, para assistir. Inclusive, na quinta-feira vai ser um especialista em neurociência que vai explicar como funciona o nosso cérebro. Isso tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui. Ela só vai explicar mais técnica. Maravilhoso. Adoro neurociência. E é muito, inclusive na sua área, é muito usado isso, né? Bastante. E a gente precisa entender como funciona o nosso cérebro para a gente alimentar ele com que realmente vai trazer algum benefício para a gente. Uma live dessa, por exemplo, você está mandando novos impulsos eletrônicos do seu cérebro para você repensar a sua carreira. Então, a gente vai falar mais disso semana que vem, mas isso funciona. A gente precisa realmente entender o nosso funcionamento, porque nós somos um ser complexo, né? O nosso cérebro é muito louco. Vocês vão ver semana que vem as coisas que vocês vão descobrir. Eu queria que você falasse um pouquinho, que você falou sobre a mudança do consumidor. E quer queira, quer não, a gente produz sempre alguma coisa para alguém consumir, independente do nosso negócio. Como é esse novo consumidor? O que vocês trabalham mais atualmente nessa área de vendas? O que vocês já têm de retorno
de o que a gente tem que observar nesse novo consumidor? Cara, quando você analisa o consumidor, e a gente brinca que a gente gosta de, se a gente, como é que eu posso dizer? Que a gente acha que tem uma bola de cristal, né? A gente adora tentar descobrir o futuro, principalmente a área de vendas, marketing, etc. Mas uma das coisas que a gente tem visto muito acontecendo é, obviamente, o uso da tecnologia. E aí a pandemia veio para mostrar que o e-commerce é uma coisa que veio para ficar. Só para você ter uma ideia, antes da pandemia, o e-commerce no Brasil estava crescendo 2 dígitos praticamente. E depois da pandemia, praticamente está crescendo 3 dígitos. Então, cara, mais do que duplicou, mais do que triplicou o negócio. Redes varejistas que já estavam quase falindo, de repente abriram e-commerces e, cara, recuperaram a saúde financeira. E, em compensação, gente que estava bem financeiramente, que achou que ia passar rápido o negócio, não investiu em tecnologia, e aí, de repente, o negócio começa a ir mal das pernas. Mas quando a gente analisa o comportamento do consumidor, o que a gente entende analisando isso é que existia um movimento que vinha antes da pandemia e que vai continuar, e um que vinha antes e que vai mudar, né? Então, quando a gente fala de tecnologia, vai acelerar. Quando a gente fala de saudabilidade, vai acelerar. Então, antigamente, você bebia uma Coca-Cola, por exemplo, e não estava nem aí se era zero, se tem açúcar, se tem corante X, Y, Z e etc. E isso já era uma coisa que a gente tinha detectado, de que cada vez mais as pessoas iam olhar para esse tipo de coisa, para a qualidade daquilo que eles consomem, mas que daqui para frente vai aumentar mais ainda. E uma das coisas que vai ganhar muito terreno e que a própria pandemia transformou é você fazer as suas próprias refeições mesmo e levar para consumir no trabalho, ou você dar mais atenção para aquilo que você está comendo, entendeu? Que acaba sendo um movimento que se iniciou agora, você estando mais tempo dentro de casa e você fazendo a sua própria comida e entendendo que fica, às vezes, até muito mais barato do que comer todo dia no restaurante, né? Uma coisa interessante é que surgiu com a pandemia, que é o cuidado com a saúde. Então, eu não sei você, mas aqui em casa, sapato, sempre foi sapato na porta, mas agora uma vez por semana tem que lavar os sapatos, passar produto e não sei o quê. Saiu do parque com as crianças, álcool gel na mão de todo mundo. As crianças têm que brincar agora de máscara, não ficar em contato com outras crianças. Então, ou seja, o controle da saúde ficou uma coisa mais importante, né? A gente tá olhando mais a fundo nisso. Outra coisa que acabou mudando com a própria pandemia, que é a estocagem de alimento acaba voltando. Então, ou seja, o brasileiro antigamente estava comprando toda semana no supermercado. E aí, por conta da saúde, ele acaba falando assim, poxa, eu estou me expondo de ir ao supermercado toda semana. Então, eu vou me expor menos. Então, eu vou comprar a mesma coisa, às vezes até um pouco mais, mas eu vou menos vezes ao supermercado. Então, eu vou uma vez a cada 15 dias, enquanto que antigamente eu ia toda semana. Entendeu? Justamente para se expor menos por conta disso. E tudo aquilo que é inovador no sentido de experimentar coisas novas. As pessoas estão adeptas a a produtos novos, mas estão menos adeptas a marcas novas. Por que isso? Porque as pessoas não estão podendo errar nesse momento. Então, acho que isso é um movimento que aconteceu antes, estava todo mundo olhando da pandemia para provar produtos novos, marcas novas. A pandemia veio, as pessoas pararam de provar marcas novas, mas ainda estão um pouco abertas à inovação. A hora que a pandemia passar, vai voltar a ser como antes. Então, as pessoas vão voltar a experimentar produtos novos e etc., que é uma das coisas que a gente acredita também. Uma outra coisa que eu acho que já vinha antes e vai continuar, mesmo com a pandemia, com tudo, que é a indicação, aquela coisa da comunidade, o peso que a comunidade tem. Então, a gente, mais do que nunca, que trabalha em rede social, que entende que o Alan indicou a página do Investir Eu como uma página interessante para assuntos de finanças, você que me segue vai seguir. Então, ou seja, cada vez mais a comunidade vai ganhando
destaque e respeito. E a busca também por coisas mais regionais, que ajudem mais a comunidade, que ajudem mais o planeta de uma forma geral. Isso é uma coisa que já vinha antes e vai continuar cada vez mais. Então, acho que essas são as principais tendências que a gente fala muito. E, obviamente, são coisas que estão por aí. E uma das coisas que eu falo você quer saber o que está vindo por aqui? Dá uma olhadinha na China antes. Cara, se você... Eu falo que eu ainda não consegui casar isso, eu estava planejando viajar, fazer uma viagem de 4 dias pela China agora, nessa época, mas por conta de Covid acabei jogando um pouquinho para frente, justamente para entender, cara, tem coisas que estão acontecendo lá de tecnologia, de consumo, de futuro do varejo, futuro de tudo, e, cara, não vai demorar 1 ano, não vai demorar 2 anos para estar chegando aqui no Brasil, como muitas das coisas que tem na Europa ou nos Estados Unidos, que são interessantes, que, obviamente, vão acabar vindo em algum momento para cá. Não, é muito legal. Você falou, você está sempre antenado no resto do mundo também, né? Sim, Por sim, mais que a claro. gente fale que agora, com a pandemia, afetou a globalização, no negócio não tem como, gente. O mundo já tá misturado de tal maneira, por mais que as pessoas queiram se separar de novo, comercialmente falando, isso não é mais possível. A gente andou historicamente em um caminho que não dá para ter esse retrocesso. Assim. Então, a gente precisa realmente estar ligado no que aconteceu no mundo. Agora, teve uma coisa que você falou que eu achei bem legal, sobre o lance da sustentabilidade. Então, por Sim. exemplo, para você que é microempresário ou que está fazendo renda extra, se você coloca essa pegada da sustentabilidade de verdade no seu produto, Exato. né, fingir que tem, né, de verdade, você agrega um valor incrível para o seu produto. Então, uma coisa que antes valia 1, pode valer 10, se realmente tiver a sustentabilidade envolvida. Então, para quem está produzindo algum material, é legal vocês pensarem nisso, em como efetivamente, como que é a cadeia inteira do seu negócio, desde a matéria que você entrega, até o que você faz, até o descarte disso, para você criar uma rede cíclica que a gente fala. Isso é super importante. Eu vi que a Mel está aqui, ela fala sobre finanças e também sobre sustentabilidade, e ela faz uns posts bem legais. E aí eu queria comentar muito sobre isso, porque eu acho importante, porque você falou sobre a saúde, né? Como as pessoas estão mais ligadas na própria saúde. Mas não adianta nada a gente ter saúde se o planeta não tiver. Porque a gente não vai ter onde viver. Então, isso vende, gente. Além de ser muito importante para a nossa sobrevivência como espécie, isso vende. Então, se você está querendo uma renda extra, fabricar alguma coisa que vai dar um up, estuda esse mercado, né? O Alan conhece um pouco mais sobre o mercado de vendas e ele pode falar mais do que eu sobre isso. Mas, assim, isso é muito claro. Eu tenho vários clientes que eu atendo que são empreendedores e que, quando fazem essa virada de chave, conseguem realmente aumentar o seu faturamento. E deixa eu complementar. E se eu não me engano, agora estou puxando na memória, eu vi um estudo que falava que 68% dos consumidores brasileiros estão dispostos a comprar uma marca que esteja a ver com alguma causa social ou de sustentabilidade. Então, ou seja, cara, 2/3 da população brasileira vão usar isso como fator de decisão na hora de escolher um determinado produto em relação ao outro. Então, você comprar um produto que, poxa, é feito com material, que a embalagem dele é feita com material reciclado, para substituir um produto que você compra hoje que não tem nenhum tipo de apelo para esse tipo de coisa, é óbvio que o brasileiro vai tomar esse tipo de decisão. E isso tende a se tornar maior cada vez mais, porque tem a ver um pouco com as gerações, né? Então, muita gente fala, geração X, geração Y, e assim por diante. Você tem a geração Z, que é uma geração que deve estar aí na casa dos 14 para 15 anos agora, que é uma geração que está muito antenada nesse tipo de coisa, e cada vez mais eles vão exigir que as pessoas estejam olhando para o planeta e para a sociedade de uma forma geral, de uma forma sustentável. Isso é muito legal. E assim, quem é mais ligado nisso, tem listas negras da internet sobre isso. Então, assim, toma cuidado com o seu negócio, com o que você faz. Se você está numa empresa que não pensa nisso, talvez seja um bom jeito das pessoas olharem para você. Monta um projeto de sustentabilidade para sua empresa, falando sobre o produto dela. Vão te olhar diferente até dentro da empresa. É um jeito de você também mostrar que você está antenado no que está acontecendo no mercado
e você pode levar propostas práticas para o seu negócio mesmo, né? E aí, de repente, você até consegue chegar onde você quer na sua carreira. Alan, eu queria muito te agradecer por ter vindo aqui. Eu queria explicar para vocês que nós somos um produto, quer vocês queiram, quer não. Verdade. A gente fala de venda de produto, a gente precisa se vender também. Então, é legal que a gente aprenda técnicas de venda e a gente consiga sair de dentro da gente, se olhar de fora para dentro, olhar a gente como um produto, né? O que meu produto, meu produto Simone, o que meu produto Alan entrega. Então, e o SA, né? Exatamente. Tirar esse puritanismo um pouco, né? E pensar o que eu... Exatamente essa expressão, adorei. O que eu, SA, tem, né? O que eu sou como produto. Né? Exato. É óbvio que você é uma pessoa, que você tem seus sonhos, seus valores, mas você tem uma entrega, você é um produto. Então, a gente quis falar um pouquinho sobre esse universo, teria mais milhões de perguntas para fazer, porque esse é um assunto imenso, mas eu já quero te agradecer por você ter vindo e a gente combina outras vindas aí, tá bom? Ótimo, bacana. Muito obrigado, Simone. Tá? Imagina, muito sucesso aí pra gente. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Beijo, tchau.